gravando, se as pessoas começam a subir. Eu estou aqui, né, esperando vocês hoje para a gente poder trabalhar, né, e começar então nesse processo todo de trabalhar com a pintura e o que ele pode trazer de benefícios para a nossa vida, né? Então, como a gente não sabe se está tendo gente ou não, se o Planeta Vida está funcionando, né, se está tudo certinho. Se vocês estiverem ali, comecem a falar, mas um dos exercícios que eu gosto muito de fazer, antes de começar qualquer processo, e vou aproveitar esse tempo enquanto as pessoas começam a entrar, né, e perguntar e ver como é que funciona, é baixar as barreiras, né? Vamos baixando as barreiras para quê? Para que tudo aquilo que não faz parte de um processo de cura, para tudo aquilo que não faz parte para você se entregar com a tua alma, para você trazer um processo de cura para você, vamos baixar as barreiras, né? Quando a gente baixa as barreiras, a gente entra num processo de cura. E aí começa a entrar no processo do que as cores podem nos trazer. Todo esse processo que eu estou fazendo hoje, né? Meu nome é Rosário Mozo, né? Eu até coloquei na descrição, tem também na descrição ali do Planeta Vida, também a gente tem o meu currículo, que não precisa estar falando agora aqui, quem sou, por que eu fiz isto, mas eu podem ter certeza que faz muitos e muitos anos que eu estou trabalhando nisto, né? E experimentando, e viajando, e trabalhando com as pessoas, né? Há muito tempo já estou fazendo esse processo todo, né? E é um processo que eu sei que funciona, né? É um processo onde, porque foi também importante que eu colocasse tudo isso aqui na parte da arte, né? Porque eu disse, caramba, em todo esse processo da quarentena, em todo esse processo que a gente está vendo, que é vírus aqui, vírus de lá, vírus do outro lado, a arte ficou, quase não se fala mais em arte, né? As pessoas não curtem arte, não sentem a arte na alma delas, mas a arte trabalha com a alma da pessoa, trabalha com o espírito das pessoas. Então, por que não, né? O que continua mais forte, que sempre foi a arte mais forte, foi sim, os filmes estão funcionando, né? Ou a própria música, mas a pintura, a escultura, tudo isso ficou como se fosse nos tempos passados, né? Quando ela tem uma contribuição enorme para nos fazer, né? Então, o ano passado, eu estava em Portugal, não estava nem aqui, e veio um processo para mim, para eu começar a pintar com a pintura, tá? Aliás, começar a curar com a pintura, né? Mas ele veio como um processo energético, não veio como um processo para eu me pôr especificamente para curar as pessoas com a tinta, né? Ele veio num processo energético. Então, eu trabalhava com as pessoas, eu curava, tanto é que eu tenho um programa no Zeta Zeta Terapeutas Integrados, que é a equipe que eu tenho, né? Que é a minha empresa, e a gente tem um programa que se chama Dinâmica, e nessa dinâmica a gente usa uma caixinha de ferramentas, né? Nessa caixinha de ferramentas, uma das ferramentas é essa pintura, que eu trabalho com as pessoas, elas nem ficam sabendo, porque eu nem comento muita coisa, né? Vem todo um processo de cores e de pintura para pintar realmente a energia do que está acontecendo. Lógico que associado com todas as outras técnicas que tenho várias técnicas quânticas, né? Que eu tenho estudado sobre isso, de como curar as pessoas, porque um dos processos importantes da minha vida foi sempre como eu posso curar e contribuir com as pessoas, né? Então, muito bem, foi trabalhando isso, né? Acabei descobrindo que agora, com todo esse processo da quarentena, o que aconteceu? Eu disse, então agora está na hora de eu colocar isto e descer isto para a terra, né? Porque muitas vezes quando vem umas canalizações, elas vêm no mundo espiritual, né? A gente pega da nuvem, desce aquilo, fica aqui boiando, né? Para ver o que é que pega, né? E alguns pegam, outros não, né? Então, na hora que você desceu com isso, o que aconteceu? Eu disse, eu tenho que descer, eu tenho grande problema, na verdade, ou dificuldade, vamos dizer assim, de colocar o que está no mundo espiritual, trazê-lo aqui para a Terra, né? Materializá-lo aqui na Terra. Mas eu sinto assim que quando ele desce para a Terra e consegue se materializar, ele começa a contribuir com as pessoas muito, né? Então, hoje nós vamos fazer o trabalho de contribuição. Que contribuição eu posso dar a vocês através das minhas tintas, né? Vários momentos da minha vida eu entrei em quarentena, tá? Mas eu entrava em quarentena porque, até vou contar uma história de uma cachorra que eu tinha quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. A gente tinha uma cachorra, morava no Uruguai, não morava aqui,
né, no Brasil, e essa cachorra, nós tínhamos 2 andares, né, nós morávamos num apartamento de cima, e a gente tinha uma laje lá em cima, e muitas vezes a gente levava a cachorra, que era uma cachorra grande, subia as escadas e levava ela na laje, e ficávamos brincando lá na laje, porque era uma laje grande, né? Só que ela tinha um namorado, que era um cachorro que estava na rua, e ela sempre ficava olhando para ele, né? A gente se distraiu em algum momento, ela quis ir falar com o outro cachorro que estava lá do outro lado e se caiu caiu da sacada, né? Da laje. Tá? E aí ela entrou toda machucada, chorando e gritando, subiu correndo lá em casa, se colocou embaixo da cama e não saiu mais. Ela ficou 3 dias, a gente não conseguiu tirar ela dali. A gente pensava que ela tinha morrido. Ela não tomava água, ela não respirava quase, ela estava em estado de coisa. 3 dias depois, ela sai e estava nova. Aí eu, como criança, disse, se esse cachorro está fazendo isso, eu vou levar isso para a minha vida. Porque isto é o que a natureza está me dizendo, o reino animal está me dizendo, está me mostrando como criança. Eu tinha uns 8, 9 anos, não tinha mais do que isso, né? E aí, muitas vezes na minha vida, quando eu passei momentos difíceis na vida, né? O que eu fiz? Eu disse, eu vou me recolher, tá? Eu vou me recolher porque a quarentena é o melhor momento para isso. É o momento de se reinventar. Porque se tudo lá fora está dando errado, alguma coisa aqui dentro tem que se arrumar. Tem que se modificar para que a gente possa contribuir de uma outra forma. Talvez a maneira que a gente estava andando não estava certa, né? Então, eu acabava e sempre, nesses processos, sempre entrou quem? A pintura, né? Sempre entrou a pintura, de alguma maneira diferente, mas no meu processo mais difícil, que eu tive que ficar mesmo dentro de casa, porque eu estava tendo vários problemas fora, e eu disse, eu vou me concentrar aqui, não vou sair para a rua, né? Eu estava em quarentena mesmo, foi ali que eu comecei, eu já queria pintar muito, porque eu pinto primeiro na cabeça, primeiro a gente começa pintando na mente, né? Eu tenho tudo pensado, e bolado e estruturado, e aí depois ele desce para material, né? E daí eu comecei a pintar, e foi a pintura que me fez sair desses processos. Anos mais tarde, aconteceu a mesma coisa, né? Eu fui caminhar pelo mundo também, porque minha vida estava toda desestruturada, ou pelo menos eu não gostava do jeito que ela era, né? E eu não sabia como mudá-la. E aí eu disse, bom, então eu vou lá caminhar, vou sozinha caminhar pelo mundo. E foi ali que eu acabei andando por vários países, e ia pintando, e conversando com as pessoas, e trabalhando com elas, e curando as pessoas através da pintura, né? Então, assim, eles foram processos muito grandes na minha vida. E sempre que houve um processo grande de expansão ou de consciência, né, o que eu tinha que dar um salto, de repente, para algo novo, a pintura entrou e foi muito forte, né? Então, hoje eu venho compartilhar com vocês, né? Se vocês quiserem pintar, eu estou lançando, que até eu disse por que eu estou aqui no Planeta Vida, né? Que eu me disparei a falar e não falei nada, né? De convidando o Planeta Vida, na verdade, foi um convite do Planeta Vida. Eu sempre estive na ONG do Planeta Vida, mas eu saio, entro, até que hoje eu percebi, assim, de que, na verdade, o Planeta Vida, a ONG Planeta Vida, é minha família, né? Às vezes a gente não está junto todo o tempo com a família, né? Mas quando a gente tem algum processo que passar, a gente está junto de novo, né? Então eu disse, bom, então eu vou lançar o meu programa, que vai se chamar Somente Hoje, né? É onde a gente vai curar através da pintura. E eu estou fazendo uma enquete, né? Eu estou pondo esse programa também no YouTube, que eu vou subir. Eu já tenho um programa gravado, mas não me deu tempo antes disso, então eu vou lançar talvez amanhã ou depois da manhã. Vai estar no YouTube, do Zeta Terapeutas Integrados, o programa gravado, tá? Onde eu pintei e foi gravado o programa. Mas a minha ideia também é fazer ao vivo, porque aí você vai poder participar do que está te afligindo nessa hora, tá? Vai poder mandar mensagem, eu daqui não estou conseguindo enxergar, você consegue ver como é que... Você consegue saber quais são as perguntas, se estão fazendo alguma pergunta ou não, mas tá, a gente vai ver como é que faz, não consegue dali, né? Mas tá, vamos ver como é que a gente pode fazer. De repente, se você entrar também na ONG, você consegue ver as perguntas, e se tiver alguma pergunta, você me fala. Então, estamos arrumando aqui uma parte técnica que precisa, né, quando a gente está ao vivo.
Então, muito bem. Então, qual é a proposta de hoje, né? É que a gente se ponha a pintar. Então, o que se põe a pintar, né? De repente acontecem coisas na nossa vida, porque apesar de toda a quarentena que a gente está vivendo, a gente tem algumas coisas que elas continuam, né? Ou que se identificam com a gente, o que a gente ainda estava por resolver problemas que estavam ali. E a quarentena veio como dizendo, opa, você tem que resolver agora isso, né? Então, se você está com alguma questão de medo, de alguma ansiedade, de algum processo que você está, mesmo aquelas pessoas que estão até infectadas, tá? Ele serve, porque ele vai curar a alma, né? Porque sim, o vírus, ele pega a nossa parte física, tá? Ele ataca o físico, mas ele não ataca somente o físico. O físico é o último processo que ele tem. Ele começa atacando no espírito, ele começa atacando nas emoções, ele começa atacando na nossa mente, né? Ele começa a invadir, é um vírus que invade todos os sistemas nossos, né? Então, o que fazem essas terapias quânticas? Elas curam o corpo? Não. O corpo é curado aonde? No hospital, tá? Com os médicos que estão ali na linha de frente trabalhando para ajudar vocês, né? Mas as terapias quânticas, elas ajudam na parte espiritual, na parte mental, na parte emocional. Então, muitas vezes, todas as doenças que nós temos, não é nem muitas vezes, todas as doenças que nós temos, elas não começam diretamente no corpo, tá? Sabe uma coisa que começa diretamente no corpo? E se você tiver um acidente, ali sim, um carro bateu em você, realmente começou no corpo. Mas você já tinha programado isso, de que você ia ser, acontecer isso com você. Tá? Mas tirando essa questão, é a única coisa que você machuca o corpo imediatamente, que talvez não tenha nenhuma emoção ali presente, né? Mas todas as outras doenças, elas são trabalhadas na nossa mente, no nosso campo mental, no nosso campo emocional, no nosso corpo espiritual. Muitas vezes, se você começar a prestar atenção e tomar consciência dos teus passos, você vai ver que a doença, ela chega aqui, ó. Tá? Você consegue estar aqui. Então, se você vai fazer uma terapia quântica, antes que ela chegue em você, antes que ela bata no teu corpo, você ainda consegue destruir, tá? Você ainda consegue ir com o rumo para o outro lado. E se ela vem com um enfraquecimento, né? Ela já não vem com aquela potência toda que você tem que ir lá nos respiradores e ficar não sei quantas semanas lá. Não, tá? Você pode até pegar, mas você vai pegar de uma maneira mais suave, porque ali as tuas emoções já estão contribuindo com você. Então, o meu exercício de hoje é o seguinte. Então, vamos lá, que eu vou te explicar mais ou menos o que eu preciso que você tenha. De repente, você tem em casa. Se quiser, vá correndo, vá buscar. E se não, depois nós vamos ter outros programas. Esse programa vai ficar gravado e você vai poder pintar se quiser, depois, colocando ele, né, para você pintar. Então, a ideia é que você tenha uma palheta, tá? Eu até já usei essa palheta, que foi o outro programa que eu fiz. Às vezes eu ponho um plástico nela para poder tirar e facilmente, né? Tem uns potinhos de água, não sei se se vê, né? Tem um copo de água aqui para fazer. Eu vou pintar com a mão, tá? Esse processo aqui é um processo com a mão mesmo, porque é um processo de energia mesmo, onde a gente vai trabalhar a energia do momento. O que a gente está trabalhando aqui que precisa contribuir com as cores para que ela se arrume e se equilibre, né? Muito bem, eu tenho várias tintas aqui, várias cores, né? Até uma das propostas depois é pintar somente com as cores básicas, né? Para você não precisar ter tantas cores. E também eu vou fazer um vídeo depois para vocês poderem, se vocês quiserem que as crianças também fiquem pintando, é muito legal também, tá? Então, as crianças pintando, eu tenho uma técnica que é, na verdade, uma fórmula de que você faz com farinha, né? E você faz tinta para as crianças. Então, se elas comerem, não tem problema nenhum, né? Mas o processo não é a cor que ela fica, senão o que você se diverte com todo esse processo aqui. Muito bem. Então, eu peguei uma tela, né? Mas porque eu já tinha as telas aqui, talvez em alguma parte dos nossos programas depois vai ter papel, porque eu não tenho tanta tela assim, né? Eu tinha algumas reservas de tela, mas eu não tenho tanta tela assim. E a tela precisa de um processo para você comprar só o pano, né? Tá. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Nós vamos começar... eu peço para você primeiro se centrar um pouco, né? Abaixar todo a tua
tudo a tua razão, tudo o que você está dizendo que é bom, que é ruim, baixando todas as barreiras, se você gosta, se você não gosta, se gosta desse processo ou não gosta desse processo, né? Vamos nos conectando com todo o nosso ser e vamos baixando as barreiras para quê? Para que a gente consiga pegar a energia mesmo do momento. Qual é a energia que se requer aqui? Qual é a contribuição que se pode requerer aqui para poder curar as pessoas com facilidade? Para que isto entre na alma. Isto é uma cura para a alma, tá? Então, vamos lá, né? Que cores a gente vai usar? Que processos? Então, eu peço a você, se você está em casa, mesmo que você não tenha tinta ou alguma coisa, não interessa, né? Se ponha para você poder transmutar algo que esteja incomodando em você. Então, vai lá, respira um pouquinho, senta, respire e começa a pensar aquilo que veio agora, tá? A primeira coisa que veio e que está incomodando você. De repente é uma coisa muito antiga, tá? E que se volta a repetir novamente. Então, neste processo agora, a gente está voltando e se dando de conta de que isso já aconteceu na nossa vida outras vezes, mas que agora está vindo de novo com um outro processo, né? E que de repente está fazendo com que a gente tome uma atitude e diga o que isto aqui está atrás trazendo de bom, né? Que contribuição eu posso fazer com isso e como eu posso transmutar para que isto não volte na minha vida uma e outra vez, né? Então, vamos lá, o que podemos fazer? Cada um vai pensando na sua casa, o que pode ser, né? Eu já trouxe, na verdade, eu hoje estava procurando qual era a contribuição, estava perguntando a manhã inteira, desde que eu me levantei, qual era a contribuição que eu podia dar para as pessoas, né? E justamente veio algo na minha vida mesmo, né? Que é algo que se repete mais de uma vez, né? Eu quero ajudar as pessoas e depois eu acabo me incomodando com todo esse processo e eu disse, por que eu repito isso uma e outra vez, né? E eu continuo na mesma história, repetindo os mesmos processos. Então, eu vou colocar isso, tá? Isso é da minha vida. Se vocês acharem que vocês têm alguma coisa antiga que está se repetindo, se conectem aqui e vamos curar todo esse processo. Então, vamos lá. Então, eu vou começar trabalhando com a cor talvez violeta, porque a gente precisa transmutar um pouco, né, todo esse processo. Então, eu não vou evitar um pouco de colocar aqui na palheta, eu vou ir direto mesmo aqui na tela, tá? Essa cor violeta, ela vai ter que entrar, talvez tenha que transmutar em todos os lugares, né? E aí eu vou trabalhar com ela com branco. Vamos lá. Vamos trazer o branco. O branco vou trazer com isto. Tá? Pra gente poder trabalhar e colocar o branco. Pra poder transmutar nesse primeiro momento tudo aquilo que não tá contribuindo. Tudo aquilo que não tá fazendo mais parte e que de repente... todo esse processo de agora vem justamente para contribuir com isso, né? Para fazer com que a gente possa liberar, é permitido liberar, né? Vamos permitir com que isso se libere. Então, vamos jogar um pouco de água, né? Colocando para que a água, que está também no nosso planeta, né? Ela entre como um processo de eliminar todas as partes das emoções que estão aqui e que muitas vezes... nos impedem de sermos quem somos, né? Às vezes tem emoções que elas estão trabalhando com a gente e que não nos deixam ser quem nós somos. Então, aí eles entram para fazer um processo que não é legal, né? Então, talvez seja alguma coisa que precise ser trabalhada, tem momentos que precisam ser mais fortes, né? Onde a gente tem que realmente fazer um processo mais forte e poderoso, né? E trabalhar com ela. Muito bem. Agora, então, vou limpar as minhas mãos, né? Porque as cores precisam estar, elas serem, as cores eu vejo que elas são como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Eu tenho várias cores aqui, né? Mas eu talvez não use todas as cores. Então, quando eu atendo uma pessoa, eu tenho várias ferramentas, né? Às vezes eu uso a ferramenta que é mais necessária naquele momento. E talvez não seja a ferramenta indicada naquele momento, ou você às vezes pode ter mais processos e acaba trabalhando somente com alguma ferramenta, né? Então, hoje ainda vem muito essa coisa da transmutação mesmo, do que pode ser essa parte de transmutar mesmo
tudo isso. Aí, quando a gente começa a colocar isto, a gente pode trazer também a transmutação, mas através do amor. E aí, quando a gente transmuta através do amor, a gente coloca o vermelho. Por quê? Porque o vermelho é ação, tá? Então, talvez está pedindo ação, porque a gente não adianta só transmutar as coisas se a gente não parte para uma ação, tá? Não parte para realmente fazer uma ação e trabalhar isso. Porque às vezes a gente só fica no nosso campo da imaginação e a gente acaba não trabalhando, partindo para ação. A gente diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas não faz de fato alguma coisa que pode ser importante. Muito bem. Se vocês tiverem alguma coisa que querem contribuir, podem mandar alguma mensagem, podem dizer o que vocês estão sentindo, né? Isso também acaba contribuindo para todo esse processo aqui, que pode ser uma coisa bem interessante. Muito bem. A gente trabalhou um pouco tudo isso e a gente vai jogar coisa. Quando eu coloco água, eu coloco para poder que as coisas peguem o seu rumo, né? E que a gente não seja nós a contribuir com isso. A gente pode, na verdade, trabalhar com um processo de deixar fluir, né? Deixar que o próprio sistema, a própria ação que a gente tomou, ou aquilo que a gente escolheu, tome conta disso, né? Então, muitas vezes, eu gosto de fazer muito esse processo aqui, porque às vezes ele acaba trabalhando, tirando os excessos, porque às vezes a gente trabalha demais em nós e acaba trabalhando demais um excesso que, na verdade, não estava pronto para ser isso, tá? Então, você vê que o papel, ele tem uma função importante, porque ele acaba tirando o excesso do que a gente pode fazer aqui. Muito bem. Eu estou tirando aqui para a gente começar a colocar outras cores. Então, assim, a gente, de repente, passou um processo na nossa vida que a gente tinha que estar trabalhando com isso, se deu conta, né, do que estava acontecendo. Só que nós tínhamos que partir para uma ação, essa ação não se fez, né? Ou então se colocou todo o processo para conseguir transmutar isso, muitas vezes mentalmente, né? Ou com algumas ferramentas que a gente tem, mas o que aconteceu? Nós paramos ali. Nós achamos que nós temos um problema, então a gente vai, só o fato de se dar conta já é um processo importante, né? Já entramos no processo de consciência. Só o fato de você se dar conta que você tem um problema determinado, isso já abre um montão de caminhos para a nossa vida, né? Porque aí já 50%, você já se deu conta que você precisa resolver esse problema, né? E aí, nessa parte, você já tem 50%. Mas aí você precisa partir para a ação. Qual é a ação que eu vou tomar? Então, eu vou fazer uma terapia, ou eu vou no médico, né? Ou vou fazer determinadas coisas para poder me sanar e curar desse processo. Então, a gente parte para ação, tá? E aí começa a trabalhar realmente, acionar realmente para que isto se resolva, certo? Só que precisa mais uma parte. Porque não adianta você se dar conta que você teve determinada situação, que você precisa ou pedir perdão, ou se relacionar, ou tomar determinadas atitudes que vão fazer parar essa situação, né? Não, você precisa da ação, mas aí a ação precisa ser amorosa. E aí essa parte da ação amorosa, a gente precisa que ela entre com um outro processo, que é o processo o que fazer depois que eu tomei uma ação. Então, vamos pôr no caso, por exemplo, que a gente está infectado, tá? Que a gente pegou o coronavírus, que se deu conta que a gente está com febre, que está em todo o processo, foi lá, partiu para ação, tá? Partiu para ação, foi lá se curar, tentar falar nos meios que a gente pode, para se poder curar, né? Partiu para ação para isso, mas agora precisa saber o que isto veio para contribuir comigo. Porque se você não pergunta isso, o que acontece? Você não está recebendo isso que está vindo para você. Você só está se defendendo. Quando a gente deixa que isto venha para nós,
quando a gente aumenta o nosso receber, porque o receber é você abrir a porta pro bom e abrir a porta pro mal, tá? Você abre as duas portas. Você não tem como abrir, não, só vou abrir meia porta, sabe? O mal, ele não vai poder entrar, só vou abrir meia porta, a outra porta eu não vou abrir. Não, você tem que abrir as duas portas. E vão vir as duas coisas juntas. Então, vamos perguntar o que isto está trazendo, o que essa doença, ou essa situação, ou esse vírus está trazendo em você, tá? Então, vamos começar a perguntar isso e vamos começar a trabalhar com as cores. Então, vamos lá, que vamos tirar mais um pouco aqui, ainda, né? Porque às vezes a ação foi muito forte, às vezes o processo da transmutação ficou em algumas partes que não estava tudo tão claro. Mas, tá vendo como ele está tomando forma? Porque eu estou trabalhando com ele ativamente, estou trabalhando e encarando toda a situação de frente, né? Talvez para algumas pessoas todo esse processo pode parecer que é muita loucura, né? O que essa mulher está fazendo, que está colocando isto, né? Mas, na verdade, esse é um processo que eu venho fazendo há muito tempo, né? Eu sempre trabalhei através da pintura aquilo que estava me incomodando ou aquilo que poderia trazer alguma luz. E às vezes, quando eu me ponho a pintar dessa maneira, eu acabo trazendo umas outras posições de que eu nunca tinha pensado, tá? Então, vamos lá, vamos colocar um pouco mais de branco, talvez em algumas partes. E vamos entrar com o nosso lado da emoção. Muito bem. Tá, eu tô trabalhando a minha emoção para que ela possa trazer uma contribuição. Muito bem. Agora também nós vamos trabalhar com um pouco de azul. Tá? Quando eu vou trabalhar com uma outra cor, o que está me dizendo? Eu tenho, às vezes, que colocar uma base antes, né? Para eu não misturar todas as cores. O que é? É você se dar conta de que, às vezes, você faz ações, mas elas são independentes daquilo que você tinha feito até o momento presente. E aí você tem que começar a entrar com um outro processo, tá? E aí eu vou começar a entrar com um pouco com o pincel para poder trabalhar as cores de outra forma. Então, eu quero que você vá pensando nisso, né? Que processo que você está colocando aqui. E nesse processo que você está colocando aqui, coloca qual é a ação que você pode fazer. E se você já fez alguma ação, o que isso vai trazer para você de contribuição para a tua vida. Tá? Quando a gente começa a trabalhar e trazer a contribuição que pode ser para a nossa vida, a gente acaba trazendo mais alegria, mais felicidade, porque quando a gente encontra os caminhos onde a gente realmente pode pintar, pode trabalhar com a gente, pode ser uma coisa muito legal, tá? Cada dia é um dia, né? Às vezes eu fiz uns outros trabalhos de pintura, a pintura não é sempre a mesma, né? Nem as técnicas que eu uso são sempre as mesmas. Às vezes eu mudo, né? Porque eu trabalho com a energia que está no momento. Quais são as cores que estão precisando agora? Que vão trabalhar e vão curar as pessoas que estão assistindo e as pessoas que vão assistir amanhã. Eu não sei quantas pessoas vão assistir. De repente, esse vídeo pode ir para muitos lugares, né? Mas é um trabalho de cura e eu convoco a todas as pessoas que podem ajudar as outras neste momento, que venham, que ponham a sua alma, né? Que se exponham, que mostrem
o que você precisa fazer. Porque muitas vezes a gente tem muitas coisas boas na nossa vida e a gente acaba por medo, por uma trava de comunicação, né, por uma trava de se mostrar, a gente acaba deixando de lado isso e acha que o que nós temos não serve para nada, né? Ou que quem vai gostar de fazer uma coisa dessas, né? Não se ponha com isso. É o momento para isso, né? Quando eu comecei a fazer todo esse processo da pintura, e que já tinha me vindo, como eu falei para vocês, esse processo de pintar quanticamente, né, de pintar só a energia, e agora, com todo esse processo de agora, eu disse, sabe o que? Se eu não colocar isso agora, e se eu não estiver mais aqui, talvez eu vou ficar frustrada, porque eu podia ter colocado algo para fazer e não fiz, né? E eu pergunto a você, o que você tem que você não está mostrando ao mundo? Né? De repente você tem algo muito valioso dentro de você, né? Ou às vezes é pequenininho porque você acha que é pequeno, porque é algo que é fácil para você fazer. Então, às vezes você acha que isso é muito fácil e aí você não faz porque você acha que é muito fácil, né? E às vezes você poderia estar contribuindo com o que você está fazendo neste momento. Isso vai fazer com que você se ajude a você, porque às vezes está saindo com algo que você já queria ter feito e que você não fez, né? E que poderia trazer uma grande contribuição para você e para a tua vida. Muito bem. Várias vezes, né, eu fui trabalhando, quando eu caminhei pelo mundo, né, eu fui por Bolívia, Peru, por vários lugares, né? E aí eu ia trabalhando com os quadros, né? Eu ia pintando, aí foi que saiu essa técnica, na verdade, de água, das coisas muito molhadas, né? E eu ia trabalhando com isso, ia mostrando, não era tão abstrato como agora, na verdade era mais real, né? Se colocavam mais coisas, se mostravam mais os desenhos, né? E aí eu vi que, na verdade, eu podia acabar curando muitas pessoas com isso, né? E eu vi assim, que cada país que eu ia e que pintava, as cores que saíam eram diferentes. Eu podia estar no mesmo processo, mas as cores que saíam daquele país eram muito diferentes, né? Porque eu ia trabalhando com as pessoas através da consciência. Então, eu ia trabalhando com a consciência, né? Me encontrando com pessoas em Bolívia, no Peru, na Argentina, no Chile, né? Em vários lugares. E eu ia pintando isso, né? Quando eu chegava no hotel ou na casa que eu ficava, né? Eu ia pintando, ia trabalhando, ia curando a mim mesma, né? E ia vendo que as coisas iam acabando saindo diferente. As cores de cada lugar era diferente. Né? Então você vê que cada pessoa, cada povo tem a sua individualidade. Apesar de a gente estar passando por uma pandemia mundial, né? Cada povo tem algo de diferente. Tá? Então eu pergunto, e fica essa pergunta aqui, o que o Brasil pode contribuir com tudo isso? Né? O que os brasileiros podem mostrar ao mundo de como poder transmutar isso? Porque nós temos características diferentes para combater as coisas. O Brasil é um país espiritual, né? Ele tem toda essa força espiritual dentro dele. Então, como ele pode combater isso? Talvez não seja igual ao que os Estados Unidos, nem a Espanha, nem a Itália, nem a China, né? O que está trazendo de bom para o Brasil? Né? O Brasil é empreendedor. As pessoas são empreendedoras. Então, por que não trazer algo novo? Né? Por que não criar algo? Não se fala que o brasileiro tira sarro de tudo, que ele cria um montão de coisas, né? Saiu alguma coisa, ele já está criando uma nova coisa. Isso é coisa do Brasil. Então, por que não começar a trazer algo novo? O que o Brasil pode trazer de contribuição para tudo isso? Né? É um país enorme, onde tem uma população enorme, mas ele pode se reinventar e pode se recriar e fazer algo diferente, tá? Então vamos lá, que ainda me falta o verde, né? O verde estava pedindo para entrar, porque nós começamos a falar do Brasil, né?
E talvez aqui o Brasil ele tenha um processo importante, né, em todo esse processo de a gente começar a trazer a parte do que o Brasil tem de bom, né? Porque nesse momento a gente não pode tirar as coisas que a gente tem de ruim. O que a gente tem de ruim a gente trabalha, né? A gente resolve, né? A gente cura. Mas nós temos nesse momento não somente tirar aquilo que temos que trabalhar com nós, que às vezes são coisas até antigas, né? Porque eu sempre falo, às vezes o coronavírus, ele acabou trazendo, pessoas que estão todas em quarentena e acham que o único problema da vida delas é a quarentena. Isso é mentira, tá? Todos os problemas que você tinha antigamente, eles continuam. Só que agora acrescentou mais a quarentena, só isso, né? Se você estava com problema de dinheiro, agora se intensificou, né? Se você já estava doente, agora piorou. Então, assim, não quer dizer que a quarentena ou o coronavírus seja o culpado de tudo. Porque, na verdade, o vírus está levando a culpa de tudo que está acontecendo na humanidade. Isso não é verdade, né? Então, quando a gente começa a ver a verdade, começa a ver... Hoje eu escutei uma coisa muito interessante. Na verdade, quando a gente busca a verdade de algo, o que é enigmático é em nós. Aquilo que a gente não consegue entender, ou aquilo que a gente acha que está escondido, né? O que está enigmático, o que está hermético e que a gente não consegue acessá-lo, sabe o que é? É o nosso medo, né? O medo que a gente tem de nós mesmos. Então, ali, isto faz com que você seja realmente enigmático, né? Ele se torne algo que você não quer saber a verdade. É algo que está oculto, né? Então, o que está oculto por detrás? Talvez a humanidade tem que começar a se reinventar, tem que começar a economizar em tudo, né? Por isso que o processo que o Planeta Vida está fazendo, a ONG Planeta Vida, né? Ela tem projetos maravilhosos, né? Que se você gostaria de se conectar com esses projetos que podem ajudar a muitas pessoas, né? É uma ONG que visa a parte de como se curar, de como se ter uma vida mais saudável, como não interferir na natureza, né? Tem um projeto de um hospital maravilhoso, onde vai trabalhar com terapias alternativas, sim, mas que podem ajudar muitas pessoas, né? Eu sei que em outros países estão condenando todo esse processo, né? A única coisa que existe são os médicos, isso não é verdade, né? Nós todos vivemos aqui no planeta e a gente não pode excluir ninguém, né? Tudo tem que ser usado. Se as terapias quânticas estão vindo ali, se os terapeutas estão ali, né? Se as pessoas que curam através da energia estão ali, é porque elas são importantes neste processo, né? E assim como são os médicos que hoje estão na linha de frente, também são importantes, né? Então, quando a gente vê que nós temos uma diversidade de pessoas que estão ajudando e que não são só médicos ou terapeutas que podem ajudar, os engenheiros também ajudam, né? Os cientistas também estão ajudando nesse momento. As pessoas que limpam a rua estão ajudando, né? As pessoas que atendem no supermercado estão ajudando. Então, quando você vê que existe uma porção de coisas, seres que às vezes a gente considerava que não era importante, né? Como recolher o lixo, como ser mais consciente com o lixo, né? Tem até uma entrevista aqui com uma das pessoas que ela fala sobre o lixo, né? As separações e todo esse processo do lixo, né? Ou alimentação, como você pode se alimentar, como pode viver de luz, né? Então, assim, existem milhões de coisas que a gente pode fazer por este planeta e que a gente não estava fazendo, nem pelo planeta, nem pela nossa vida, né? Talvez modificar alguma coisa. Acho que todo esse processo aqui o que eu posso mudar da minha vida, né? E o que a minha vida pode contribuir para este planeta, para esta sociedade, para a minha vida, para a minha parte financeira, para meu negócio, para a minha família. Comece a perguntar isso. Se levante perguntando o que eu posso contribuir hoje, que poderia ser muito legal e que poderia talvez mudar o mundo. E se não muda o mundo, pelo menos muda a tua vida. Então, o que você poderia fazer hoje para contribuir e ser uma contribuição para o mundo? Quando você se põe em contribuição, você acaba deixando de ser, eu tenho a fórmula, eu faço isto, eu faço aquilo, né? Quando a gente se põe a ser, qual é a minha contribuição que eu posso trazer ao mundo, você começa a trazer um novo processo. Você começa a trazer um processo de luz. E aí você começa a perceber que as coisas podem ficar totalmente diferentes. E que pelo menos, não sei se você vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro,
mas pelo menos você vai ser mais feliz. Porque o homem, mesmo ele buscando grandes fortunas, ou mesmo ele buscando uma saúde perfeita, ou cada um tem o seu processo, todos buscam ser mais felizes. O ponto principal é buscar a felicidade. O que eu pode fazer com que eu seja feliz? Né? Então, não interessa qual é o caminho que você toma. Né? Se o teu caminho é você fazer fortuna, né, ganhar muito dinheiro, fazer coisas assim, isso te deixa feliz? Isso faz com que você seja feliz? Sim, isso me faz feliz. Então, vai por esse caminho. Né? Se para você preservar a natureza, buscar coisas novas, separar o lixo, fazer coisas importantes para você, te deixa feliz, então faz isso. Né? Então, hoje em dia o que vale é o quanto você tem de simplicidade que pode contribuir para o mundo. E todas as pessoas têm algo para contribuir neste mundo. Senão, não estaríamos nesse processo. Né? Eu tive um amigo que já tinha ido embora faz pouco tempo agora. E ele era novo ainda. E eu disse, mas por que ele foi embora? Né? Ele nunca conseguia ser feliz. Mas aí agora eu vendo que ele, na verdade, neste processo, ele talvez não ia contribuir. Né? Então, as pessoas que talvez não consigam contribuir, porque a sua vida foi de uma determinada maneira, que ela não vai poder se reinventar, não vai poder se transformar, né? Talvez ela vai poder ir embora. E a Terra, ela não tem nenhum ponto de vista em relação, nenhum comentário, nenhum questionamento em relação se você fica aqui na Terra ou não. O que faz a Terra? A Terra, se você coloca lixo na Terra, ela transmuta tudo aquilo e transforma em algo positivo. Né? Ela transforma em adubo. Para quê? Para que venham novos processos, para que cresça uma nova planta. E nós somos iguais. Talvez se você não está contribuindo, não está conseguindo, continua com teu vitimismo, continua com tua tristeza, continua reclamando da vida, continua não sendo feliz, não encontrando o que você quer, é porque talvez você não esteja contribuindo para a tua vida, para a sociedade. Né? A partir do momento que você começar a fazer isso, você vai começar a se sentir mais feliz. E aí, talvez você ache que a vida pode ter uma função muito grande nesse processo que nós estamos. Bom, eu vou colocar mais um pouco de amarelo, que talvez acho que precisa nessas cores aqui. Não sei se alguém fez alguma pergunta, se teve algum comentário, se quiserem alguma coisa. Então, só vou colocar aqui um pouco mais de amarelo. Que vamos trazer, o amarelo trabalha com as nossas emoções, né? Para que a gente acabe se sentindo bem. Para que deixar as nossas emoções menos alteradas ou mais. Muito bem. Às vezes, só com a água, né? Misturando as coisas também pode ser bem legal, né? Mas o importante é você ir trabalhando e se dando conta do que esse processo todo pode trazer para você. Muito bem. Então, vamos pensar agora, né? Vamos aquelas pessoas que estiverem conectadas, ou mesmo se você se conecta depois, né? O nosso trabalho de hoje foi para transmutar algo que você já tinha antigo, né? E que não era culpa do coronavírus, que ele está vindo à tona, tá? Talvez seja algo que você, de repente, já queria se separar e, de repente, agora, na quarentena, você se percebeu que você estava do lado da pessoa o tempo todo e que você não está aguentando mais, né? Então, ele soube intensificar algumas coisas que a gente não estava aguentando mais, ou que talvez a gente tinha que mudar na nossa vida, ou algo que a gente queira mudar e que não conseguiu transmutar isso antes, né? Então, eu convido você a que você transmute isso, se você está entrando agora, ou se você chegou até o final,
né? Então, vamos transmutar algo que a gente tenha tido e começa a observar isto. O que é isto? Na verdade nós passamos pela cor violeta, né? Onde a gente transmutou todo esse processo, começamos a colocar o violeta por baixo, não sei se vocês perceberam, mas o violeta acabou ficando embaixo, ele veio transmutando, transmutando, transmutando em toda a nossa vida, porque esse quadro é a nossa vida, ele representa a nossa vida, né? E aí nós começamos a trazer um pouquinho de branco com rosa, que trouxe toda essa amorosidade, para que a transmutação não seja somente transmutação, e também ela venha com um processo de amorosidade. Aí nós começamos a entrar com o amarelo, que é a ação, né? O amarelo também ele traz um pouco, não é tanta ação forte, mas é ação da emoção, né? Trabalhando as nossas emoções para que elas possam ser transmutadas. Aí começamos a entrar com o azul, que traz um processo de paz, de alegria, para que tudo isso que a gente estava pedindo para que seja transmutado, que ele se transmute agora, tá? E aí começamos a trabalhar com verde, trabalhamos com o azul, o verde trouxe também o que nós como brasileiros podemos fazer, ou nós como seres de qualquer país, porque você pode estar conectado em qualquer país, mas se você é daquele país, aquele país foi o país que abriu as portas a você. Né? Quando você veio para a terra que você nasceu, por que eu nasci em Uruguai e não nasci no Brasil? Por que eu nasci na Espanha e não nasci na África? O país que abriu as portas. Né? Então, esse país, ele tem algo a contribuir com você. Ou às vezes, como eu no caso, né, que acabei vivendo até os 13 anos em Uruguai, mas depois eu vim até agora no Brasil. Né? Então, acaba sendo mais brasileira do que Uruguai. Né? Então, o que acontece? O que esses dois países, no meu caso, têm a contribuir comigo? Porque se eu passei quase minha vida inteira no Brasil, num outro país, mas eu nasci no Uruguai, então o que esses dois países têm a ver comigo? Né? Então começa a trabalhar com você. De onde você é? Qual é o país que abriu as portas para você? E agradece tudo isso. Né? E veja o que o país tem que contribui para mim. O que pode contribuir o país para mim e o que eu posso contribuir para o país que eu estou. Né? Isso vai fazer com que você primeiro se sente e sinta que você está no lugar certo, na cidade certa, no momento certo, na casa certa, no lugar certo. Né? E que nada está errado. E aquilo que você está passando hoje é o que tem que passar. E com aquilo tem algo de contribuição para vir para a tua vida. Então traz isso, abraça essa situação. Porque na hora que a gente abraça e entrega e se entrega, a gente aceita a situação. E a partir do momento que a gente começa a aceitar a situação começa a ser, não sei se se desfazer, mas pelo menos começa a vir as ideias de como solucionar isso. Né? Às vezes ela não se desfaz, mas ela vem a ideia de que passo eu posso dar para que isso possa se transformar. Tá bom? Então, respira tudo isto, a arte é isso, né? A arte, na verdade, hoje nós só trabalhamos com energia, né? Talvez depois no programa pode ter mais outras coisas, né? A gente vai, cada dia é um dia, por isso que esse novo programa vai se chamar Somente Hoje, né? Eu não sei se amanhã eu vou estar, mas hoje eu estou, né? Não sei se amanhã vai ter mais programas, mas hoje é o programa. E começou no Planeta Vida, né? Então, é algo bem importante, porque começou no Instituto Planeta Vida, né? Aonde é a vida. A vida para você trazer novas coisas. E eu deixo um desafio a você. E o que você vai fazer que vai contribuir com a tua vida? Né? E que vai contribuir com a vida das outras pessoas? Você já pensou o que você pode transmitir para as outras pessoas que pode ser muito legal? E que pode, de repente, curá-las e trazer uma nova energia para vocês? Então, fica a dica ali. Se você gostou, compartilhe com teus amigos, né? Se conecta com os projetos do Planeta Vida. Nós estamos no Facebook do Planeta Vida, eu coloquei também nos meus, né? No Rosário Mozo, em vários lugares. Pesquisa, né? O que a gente faz. Você vai encontrar grandes coisas. Nós temos o Domingo Terapêutico, né? Que pode ser uma contribuição. Ele era ao vivo, mas agora passou a ser todo online, né? Então, o Planeta Vida sempre está contribuindo com muitas coisas para a humanidade, para as pessoas, né? É uma equipe enorme de pessoas que trabalham com isso. Tem pessoas que estão na frente, tem pessoas que estão por trás, mas que estão trabalhando, né? Às vezes tem pessoas que trabalham um tempo e vão embora e vêm de novo, né? É todo um processo, mas de qualquer maneira é algo vivo,
né? As coisas vivas são assim. Elas não são sempre iguais, todos numa caixinha, né? O que veio fazer o vírus? Destruir a caixinha. Se a gente tinha uma caixinha que estava cuidando e não pode mexer nessa estrutura, o vírus veio fazer o quê? Pum! Destruiu isso, né? Te jogou tudo para cima e agora arruma como você tem que arrumar a tua vida para que você possa continuar sobrevivendo, né? Continuar fazendo as coisas que você tem que fazer e principalmente sendo feliz. Tá bom? Então, tchau para vocês e nos vemos por aí. Tchau! Tem que desconectar ali.